Tudo bem? O programa Pontuando de hoje vai falar sobre um tema interessante a respeito da relação China-Brasil, ou o mais geral possível da China com os países que ela compra. As commodities, por exemplo, carne bovina, grãos de toda a natureza, principalmente soja, e o comércio entre a China e o Brasil, ele é bastante pujante. A China compra aqui uma quantidade de grãos muito grandes e a carne também, ela é exportada por nós para a China em grande quantidade, é o nosso maior parceiro, tanto de grãos quanto da soja, quanto da carne, entre outros grãos. Bom, eu vou fazer uma leitura, essa leitura é do, do vaiali.com, o meu blog, o meu portal, e o título é Civilização Ecológica, a China e o desmatamento na Amazônia e no Cerrado brasileiros. Então eu começo assim, essa reportagem, essa matéria, ela saiu no dia 13 de setembro de 2023 e hoje nós estamos exatamente no dia 15 de setembro. Ela foi publicada. Bom, esse artigo, eu começo assim, esse artigo se baseia em mais de uma matéria sobre o tema, mas principalmente duas matérias e serão mencionadas e seus autores. Bom, eu vou pedir para que você visite o vaiali.com, procure essa matéria com o título que eu vou repetir: Civilização Ecológica, a China e o Desmatamento na Amazônia e no Cerrado Brasileiros. É muito interessante essa matéria, então você leia com calma em casa. Aqui eu vou tentar sintetizar os principais tópicos da matéria e procurar comentar menos para que o vídeo não fique muito grande. Então, olha bem, no primeiro tema aqui, eu estou falando do IPAM, um jornalista no IPAM, Lucas Guaraldo, e no dia 1º de junho de 2023 ele fez uma matéria da qual eu peguei um pedaço pequeno, que diz o seguinte: acordos de governança multissetorial privados são a chave para remediar as pressões ambientais causadas pela exportação de commodities entre o Brasil e China. Segundo pesquisadores, a construção conjunta de estruturas, regras e políticas de comércio entre empresas nacionais e internacionais do ramo agropecuário ajudaria a conter o desmatamento e a perda da biodiversidade na Amazônia e no Cerrado. A análise consta no artigo Governança Privada, Iniciativas Multissetoriais e Moratórias, que foi publicado em 25 de maio no livro Desafios da Sustentabilidade e da Agricultura Brasileira. O capítulo foi escrito por André Guimarães, diretor executivo do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Moutinho, pesquisador sênior na instituição, e Marcelo Stabile, ex-pesquisador do mesmo instituto. O artigo apresenta e defende iniciativas conjuntas de empresas de mercado agropecuário no combate ao desmatamento brasileiros e na construção de uma cadeia produtiva sustentável. Os autores sustentam que, desde a virada do milênio, os sistemas alimentares do Brasil e da China tornaram-se interligados, né? E sua relação passou a representar um ponto fundamental para a economia de ambos os países. O comércio da carne e os grãos entre China e Brasil, no entanto, também representa um dos principais motivadores de transgressões socioambientais nas fronteiras da soja brasileira e em muitas regiões produtoras de gado, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Se a China adotasse legislações de diligência devida, semelhantes às que estão em elaboração ou já implementadas nos países ocidentais, isso poderia ter um impacto significativo no Brasil, dada a importância da China como nosso cliente internacional. A exclusão de importantes cadeias de valor articuladas internacionalmente poderia fornecer um forte incentivo para a mudança comportamental em direção a práticas mais sustentáveis no setor agropecuário brasileiro, afirmam os pesquisadores em um trecho do artigo. O impacto das exportações brasileiras de carne bovina para a China também parece estar concentrado em regiões marcadas por baixos níveis de conformidade legal e fiscalização pública. Dos 1.200 municípios brasileiros que abastecem o mercado chinês de carne bovina, só 25 correspondem a cerca de 50% de todas as emissões associadas a esse tipo de exportação. A reportagem segue, mas nós vamos deixar somente esta apreciação inicial
para dizer que existem gestões em torno de acordos dessa natureza. Mas isso não é efetivo. Essa reportagem foi uma reportagem desse ano. A reportagem próxima, que eu vou falar, entre outras considerações que eu coloquei junto, mas que principalmente é a segunda reportagem, foi de 18 de janeiro de 2022. É uma reportagem bastante crítica do Le Monde Diplomatique, Zé Fang, do coletivo Lausanne de Hong Kong, que o cara estudou física, agora vai tentar ingresso na faculdade, isso não interessa se você vai ler lá na hora. Por quê? Porque está mencionado no artigo. Né? A tradução foi de Alan Rodrigues dos Campos, e original eu cito lá o link para que você visite a íntegra da reportagem que estaria na revista, inclusive na revista impressa. Então, ele começa fazendo uma digressão em função dele falando, e eu vou pegando algumas partes apenas. O Planalto de Qinghai, Tibete, eu não sei se é assim que fala. O Planalto tibetano, com altitude média de 4.500 metros, abrange a maior parte da região autônoma do Tibete, que é chamada TAR. A província de Qinghai, destino da família dele numa viagem que ele estava mencionando, e várias outras províncias do oeste da China, bem como partes da Índia e do Butão, que é um país, essa região é considerada a caixa d'água da Ásia. Então, Tibete, uma parte da China e do Butão são consideradas a caixa d'água da água, ou seja, é onde os rios ali, os grandes as vazões dos rios ali preenchem aquele ambiente ali, fazem alguns lagos, vamos dizer assim, e ali desce para uma boa parte da Ásia. Então, caixa d'água da Ásia, onde localiza as cabeceiras de muitos dos principais rios da Ásia, que fornecem água doce para um quinto da população mundial. Por que um quinto da população mundial? Porque está pegando ali uma boa parte da própria China, uma boa parte da própria Índia, uma boa parte de outros lugares ali do Tibete, principalmente o Tibete, e está assistindo de água um quinto da população mundial. A Ásia tem 4 bilhões de habitantes, né? É claro que ele não está falando que são todas essas pessoas, mas um quinto de 8 bilhões de pessoas estão sendo assistidas por essa quantidade de água ali dos rios que vem dessa região, Tibete, Índia e Butão. O Tibete é uma região visada pela Agenda Nacional de Florestamento da própria China, que busca massivamente transformar a paisagem chinesa para mitigar o impacto das emissões domésticas do dióxido de carbono, CO2, e controlar o deserto que se aproxima. Lembrando que o CO2 é tido como gás de efeito estufa, principalmente, mas também outros gases também são considerados efeito estufa, mas o dióxido de carbono, CO2, o efeito estufa, porque ele mantém o calor represado na atmosfera e aumenta a temperatura global. Isso aí é o chamado aquecimento global, motivado pelos gases estufas, entre eles o dióxido de carbono, né? E essa região é uma região que eles estão reflorestando, ou seja, fazendo o florestamento onde se perdeu ou onde não tinha, exatamente para mitigar o impacto das emissões domésticas, porque quando você tem florestas, elas puxam o carbono. Ele vai falar isso aí. Ao mesmo tempo, a pecuária industrial chinesa, impulsionada pela rápida urbanização desde a década de 1980 e as subsequentes mudanças nos sistemas alimentares chineses, estimula ativamente o desmatamento em curso nos biomas da Amazônia e no Cerrado brasileiro. Por quê? Porque eles fazem comércio conosco, visando a produção de soja e colocando em questão o compromisso ambiental que a China tem com relação ao investimento nos países do cinturão econômico da Rota da Seda. Nos faz reconsiderar a forma como encaramos a responsabilidade em relação às emissões de carbono ao longo das cadeias de valor chinesas. Se a China faz isso com outros países, está na hora dela pensar em fazer. Você está vendo que existem conversações, na outra reportagem nós vemos, existe uma cobrança em cima da China e parece que a China está se posicionando. Mas essa reportagem aqui é importante porque ela é bastante crítica com relação a isso aí, porque ele faz uma análise um pouco mais pormenorizada. É claro que essa análise não vai estar aqui no que eu estou falando para você totalmente, mas no meu artigo lá vai estar. E no artigo que você for, no link que eu citei aqui, ele faz um estudo, um artigo de várias páginas, vale a pena ser lido nas suas minúcias. Eu aqui retirei algumas minúcias, tirei alguns parágrafos inteiros, coloquei algumas outras palavras relativas a outros conhecimentos,
Mas enfim, no resumo total, esse artigo aqui realmente, essa matéria do Vai Ali, minha matéria que eu coloquei aqui, de autoria de dois autores aí, principalmente desses dois autores. Mas vamos lá. Embora muita tinta tenha se derramado sobre as consequências diretas do florestamento dos ecossistemas da China, muito pouco tem sido dito sobre os esforços de florestamento chineses em forte e nítida justaposição ao desmatamento que a indústria agrícola chinesa acaba por promover no Brasil. Terceirizar a produção da soja da China para a América do Sul ofusca a responsabilidade pelo desmatamento generalizado, mesmo quando esperamos promover a tal civilização ecológica, entre aspas, dentro das suas próprias fronteiras no caso da China. Independentemente de como o atual Estado chinês tenta fazer civilização ecológica em um país, no caso é o tema deles lá, o que acontecerá quando o celeiro mundial da soja se esgotar ou quando as cadeias de valor começarem a falhar sob o estresse da mudança climática global? Ele está dizendo o seguinte: se começar a falhar aqui, porque tem um desmatamento e nós temos problemas globais, e vai falhar a produção e vai acabar não entregando para eles, como é que eles vão fazer? Olha, eles têm projetos de fazer isso aí em outros lugares, o que é até mais temerário. Então, a responsabilidade deles de não ter problemas aqui e não é apenas com relação à demanda para eles, já que eles têm capacidade, eles estão simplesmente investindo em capacidade de produção em outros países, em outros lugares, até na própria China, para poder suprir uma demanda maior ou a própria demanda da América Latina. Mas isso aí seria uma coisa desconcertante para nós, porque não é justo que você preserve nas suas fronteiras, quando você exaurir o lado de lá, você começa a produzir aqui. Até porque quando você exaurir o lado de lá, que no caso é o Brasil e a América do Sul, você vai criar um problema climático global. Bom, mas eles dizem que estão pensando nisso aí, eles têm sido muito éticos, ou razoavelmente éticos nas suas relações, principalmente no cinturão da Rota da Seda. Vamos ver se isso é verdade. Mas a crítica aqui, daquela época de janeiro de 2022, é uma crítica que ainda vale a pena nós avaliarmos e tomarmos pé. Tá? Durante o 13º Plano Quinquenal da China 2016-2020, o Comitê de Florestas e Campos da região autônoma do Tibete plantou 9,8 milhões de acres de floresta. Isso é muita coisa. A região foi incluída entre os 9 principais projetos de proteção ecológica do país em junho de 2020, quando a China anunciou um plano de proteção de 15 anos para expandir a cobertura florestal nacional para 26% e 25% da área, né, e recuperar em até 75% terras arenosas até 2035. Essas terras arenosas, de repente, eram terras que por mudanças naturais eram arenosas ou até um pouco por causa do aquecimento global. Eu não creio que seja exatamente isso no caso do Tibete, porque lá não tinha grandes indústrias, não houve grande participação. O Tibete é um país atípico, depois você pesquisa sobre o Tibete. Mas ele é dominado pela China, a China tem projetos lá dentro, e não necessariamente projetos industriais que possam criar problemas ambientais, mas é um país que evoluiu do agrário, é um país muito religioso, muito de estudos esotéricos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aí, não, porque eu teria até que pesquisar para falar. Eu conheço o Tibete dessa forma, né? É um país ancestral em termos de conhecimento no budismo. Lá tem vários lugares de oração, lugares de visita, e templos, etc. Vamos em frente. O florestamento, considerado a forma mais natural e direta dentre as tecnologias de emissões negativas, que é chamado de NETs. Então, olha bem, o florestamento, ele está falando de florestamento e não de reflorestamento, porque florestamento é você partir para uma área que está degradada por algum motivo, ou então que é arenosa por natureza, ou de uma natureza de uns tempos para cá, e fazer ali florestas para captar carbono e retirá-lo da atmosfera. Então, o florestamento é considerada a forma mais natural e direta dentro das tecnologias de emissões negativas, os ANETs, que visam remover o dióxido de carbono da atmosfera. Em 22 de setembro de 2020, o debate geral da 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o presidente Xi Jinping assumiu o compromisso de que a China atingiria o pico das suas emissões
de dióxido de carbono antes de 2030 e que alcançaria neutralidade das emissões de carbono nessa data. As florestas atuam como sumidouros de carbono, absorvendo-o por meio da fotossíntese. Olha bem, ele está falando que até 2030, e eles são muito planejados, eles cumprem muitas metas deles, eles são muito rápidos, porque eles têm uma tecnologia muito avançada, eles conseguem cumprir esses prazos aí. Mas ele está falando do país dele, né? Tudo bem que o país dele é um grande produtor, tudo bem que o país dele é a fábrica do mundo, mas e tudo bem que ele tem uma extensão imensa, mas só dentro do país dele, já que ele faz comércio com o mundo todo e ele provoca desflorestamento ou desmatamento em outros países indiretamente, porque as pessoas partem para arrancar florestas, plantar soja para poder vender para eles. Se eles têm ciência disso e não fazem alguma forma de proteção, ou seja, digam, eu não compro de você se tiver origem na área de desmatamento, eles não estariam contribuindo conosco, e não estariam contribuindo com o planeta, porque não se trata só do Brasil, só da América do Sul, mas se trata de uma questão planetária. A história desse plantio das árvores remonta aos primeiros anos da República Popular da China, quando ela ainda era comunista, ou melhor, quando ela começou a ser, abraçar aí a filosofia de governo comunista. O programa Abrigo dos Três Nortes, conhecido na mídia internacional como Grande Muralha Verde, foi iniciado em 1978 e consiste em plantações de árvores em um vasto arco ao longo do norte da China, cuja conclusão é prevista para 2050. Em 1978 já havia acontecido a morte de Mao Tse-tung. O regime já estava caminhando para o atual capitalismo de Estado, né? Ou socialismo à maneira chinesa. Mas ainda era um país essencialmente agrário, mas eles já estavam prevendo uma muralha verde prevista para até 2050. Tanto civis quanto forças do exército foram mobilizados para plantar árvores. Uma lei de 1981 propôs que cada cidadão chinês apto com idades entre 11 e 60 anos deveria plantar de 3 a 5 árvores por ano, e as tropas do Exército de Libertação Popular, que fizeram a revolução lá e que eram históricas já naquela época, com dezenas de milhares de soldados, foram designadas para plantar árvores até em 2018, quer dizer, muito próximo agora. De acordo com um vídeo otimista do South China Morning Post, de 26 de março de 2020, com imagens produzidas por drones sobre grandes e belas plantações com música instrumental relaxante ao fundo e escambau, a China seria o lar da maior área de árvores plantadas do mundo. De acordo com James C. Scott, esse plantio nacional de árvores, explicitamente realizado com o objetivo de dominar o deserto, lá tem muitas áreas desérticas, e abrir as selvas, quer dizer, para captar carbono, atua como uma forma de controle estatal sobre o que antes eram considerados terrenos baldios, agora sob a forma de extensas plantações de árvores bem cuidadas, e estabelece uma legibilidade que figura como um problema central para o Estado. Legibilidade de legal, né? Sem dúvida, os esforços de plantio de árvores da década da China foram eficazes em cobrir o país com mais floresta. A cobertura florestal em todo o país teria disparado 12% no início da década de 1980 para 23% nos dias de hoje. 12% para 23%, considerando que isso se refere ao território, é muita coisa porque a China é muito grande. Registros de satélites corroboram essa afirmação do Estado chinês, provas contundentes de que esse vasto trabalho de plantio de floresta teve impactos mensuráveis na remoção do dióxido de carbono na atmosfera, que foram publicados na revista Nature, no outono de 2020, agora, quando pesquisadores da Universidade de Edimburgo, do CASIAP, usaram amostras de ar coletadas em conjunto com observações de satélite para determinar sumidouros de carbono terrestre no sudoeste e nordeste da China. Aqui tem a citação 7, 6 e tal, que você vai ver no meu artigo, que ele se reporta às citações que estão no original, que você vai ver no Le Monde. Lá tem todas as notas decodificadas. Vale a pena você tomar conhecimento aqui no Vai Ali, né, fazer leitura e visitar a original, se você quiser fazer uma pesquisa em cima dos links que ele
ele menciona. Eu não retirei esses números e eles não estão em ordem exatamente porque eu fui retirando partes da reportagem para não ficar muito extenso. Os pesquisadores descobriram que os sumidores da biosfera terrestre do país absorvem cerca de 45% de carbono no período em 2010 e 2016. Eu vou ler de novo. Os pesquisadores descobriram que os sumidouros da biosfera terrestre do país, China, absorveram cerca de 45% de carbono do período de 2010 a 2016. É um período pequeno com uma quantidade grande, em comparação com o volume de emissões antropogênicas chinesas no mesmo período. Então, eles emitiram bastante, mas eles conseguiram capturar bastante por causa do florestamento. Na Alemanha, no final do século XVIII, o sucesso relativo da silvicultura científica levou à monocultura em massa do pinheiro norueguês, um tipo de pinheiro, bem como a hegemonia da ciência florestal alemã, o que levou a quedas acentuadas nas taxas de crescimento das árvores devidas à má gestão da ecologia local. Ele está dizendo o seguinte, que eles fizeram um plano, colocaram árvores, mas elas não eram árvores nativas, e esse plano não deu certo. Como o Scott demonstra, os alemães inventaram uma tal de higiene florestal para consertar esses erros, o que na prática tomou a forma de suaves e caprichosos esforços para tentar estabelecer uma ecologia virtual, quer dizer, não real, incluindo a construção de caixas para imitar buracos de pica-paus e colônias de formiga artificialmente implantadas, cuidadas por crianças em idade escolar. Existem riscos ecológicos similares e reais decorrentes do florestamento em grande parte ou em grande escala na China. Ele está dizendo o seguinte, que quando você não conhece o ambiente totalmente, você dizer que vai agir ecologicamente lá dentro com um pseudo-plano não é uma ação real, é uma ação virtual. Ela fica no papel, na prática, ela não funciona. Por quê? Porque nós não temos um conhecimento tão profundo, ou não temos ainda. O florestamento pode ter consequências indesejadas em regiões áridas e semiáridas. É muito interessante essa reportagem. Com deterioração dos ecossistemas do solo e a diminuição da cobertura vegetal da província de Shanxi no norte, por exemplo, a redução do lençol freático torna-se mais difícil a sobrevivência de gramíneas nativas, ou seja, aquelas que eram próprias do lugar, e outras espécies vegetais. Você, de qualquer forma, mexeu com o ecossistema. O ecossistema é um ciclo. Você tem lençol freático, você tem regime de chuvas, você tem gramíneas nativas, ou seja, você tem vegetação nativa, né? E você tem as espécies que estão no ciclo ali, espécies de animais, de borboletas, de insetos e tal. E quando você mexe nessa estrutura aí, você extingue algumas, você modifica o movimento. Então, a sua intenção foi ótima, mas o que você plantou lá? Quer dizer, plantar árvore não é simplesmente você chegar num local e plantar árvore, você precisa de saber o que está plantando, aonde que vai plantar, para você contribuir e não prejudicar. Quão mais eficazes teriam sido os esforços da gestão florestal se as autoridades alemãs daquela época tivessem plantado a vegetação nativa, seguindo uma filosofia de gestão ambiental mais compatível com aquelas praticadas pelos povos indígenas, que esses conhecem a terra, e em todo o mundo e as formas comunais de posse de terra. Quando seria maior? A China e outros países que realizaram campanhas de florestamento para a captura de carbono no mundo contemporâneo correm o risco de repetir os mesmos erros cometidos pela Alemanha no século XVIII ou por franceses e britânicos com a civicultura colonial praticada nas regiões da África, por exemplo, que eles ocupavam e que não tinham domínio nenhum nativo do que era vegetação, que era vegetação nativa. Mas os nativos de lá tinham e não foram consultados, né? Ao ver as árvores com apenas dispositivos através dos quais o carbono pode ser fixado, corre-se o risco de perder totalmente o foco. O plantio de árvores ou queima delas passa a ser visto como uma mera operação somatória de ábaco. Reduzir o plano tibetano a uma área na qual as árvores podem ser plantadas, por exemplo, depende de uma visão perigosamente estreita, abstraindo a flora e a fauna que preenche o resto do ecossistema. Por exemplo, falcões, iaques, flores silvestres, picas, que é um tipo de animal, assim como todas as práticas humanas dentro do tal ecossistema, como as formas de manejo da terra que os nômades tibetanos têm usado para cuidar da delicada ecologia das pastagens, evitando tanto a sua sobrecarga quanto a sua eliminação por milhares de anos. Quer dizer, você tem, ao interferir, ainda que com toda boa intenção, tem que haver um estudo com os nativos para você saber se o que você está fazendo é razoável. O programa de reflorestamento da China tem sido amplamente tratado como um sucesso retumbante, o que permite que o país se posicione como líder no combate às mudanças climáticas globais
por meio das suas campanhas de florestamento em grande escala, realizadas dentro das suas fronteiras. Olha bem, eles conseguiram captar o carbono, mas eles estão criando problemas no solo, criando problemas no solo, estão criando problemas locais, né? Quer dizer, você captura o carbono, mas você mata espécies, você desloca outras espécies, você impede que determinadas flores, frutos estejam no local. Olha bem, né? Então, o programa mais amplo de civilização ecológica do Partido Comunista Chinês, conforme sistematizado na Constituição do próprio partido em 2012, tem sido celebrado por intelectuais da esquerda estrangeiros como John Bellamy Foster, notável por seu trabalho na interpretação de tendências de crise ecológica por meio de uma análise marxista. A questão aí não entra no mérito do marxismo em si, é porque eles lá seguiam a filosofia marxista, né? Enquanto isso, do outro lado do planeta, as florestas queimam para cumprir a demanda chinesa por soja, caso do Brasil. A China é o maior importador de soja do mundo e o Brasil é o seu maior produtor para a China. Grande parte da soja brasileira vem da Amazônia, isso é terrível, e do Cerrado, biomas vítimas de um rápido desmatamento que dão lugar as novas plantações de soja. A China não produz soja suficiente para alimentar seu próprio povo. Na realidade, isso é uma boa parte do seu gado. Os maiores celeiros de soja estão no nordeste do país, na província de Heilongjiang, onde cerca de metade da soja é cultivada. Na Mongólia interior e na província de Henan, a soja cultivada dentro das fronteiras se destina principalmente para consumo humano direto, como leite de soja e tofu. Ao contrário da ração animal, como acontece 80% da produção global dessa monocultura, que normalmente é destinada à ração animal. Mesmo com o aumento da demanda local, a área doméstica destinada ao plantio de soja deve diminuir na atualidade, e os números de produção dessa produção ou dessas regiões são superados pelo Brasil, que fornece, ou seja, o que eles não conseguem produzir, nós fornecemos. Fornece a maior parte da soja que é triturada e fabricada para fabricar a ração, utilizada pelos métodos contemporâneos de pecuária industrial em grande escala, desenvolvida originalmente nos Estados Unidos da América para alimentar as vastas regiões de aves e gatos, legiões de aves e gatos chineses. Não são só nós que fornecemos soja aos Estados Unidos também. A China, em passado recente, cancelou navios cargueiros dos Estados Unidos devido a danos ao terminal de exportação ao longo da costa do Golfo e acabou contratando um raro e caro navio de soja para embarcar em outubro e novembro de 2021, comprando de 4 a 6 cargas a granel de soja brasileira. Cancelou os americanos e comprou brasileira. Esta foi considerada uma compra incomum durante o habitual período de pico das exportações dos Estados Unidos. Além disso, o comércio de carne bovina da China, de carne bovina para a China e do Brasil, constitui a maior importação e exportação de carne bovina do mundo, exportação do Brasil e importação da China. O Brasil forneceu 45% das importações de carne da China em 2020. Tudo que a China importou, o Brasil forneceu 45%. E quase 70% da carne bovina exportada do Brasil para a China em 2017 foi produzida em pastos da Amazônia e do Cerrado. E para você fazer isso da Amazônia e do Cerrado, você tem que desmatar. A floresta amazônica tem alguma proteção sob a legislação ambiental no Brasil. Já as florestas do Cerradão, que é uma terminologia específica de um local, menos conhecidas, pastagens arbustivas e árvores baixas de aparência seca, que abrigam a maior parte da biodiversidade da savana no mundo, não tem essa proteção ambiental. A ecorregião vizinha, que é o Cerrado, Cerradão, Cerrado, duas coisas, tá, gente? Com cerca de metade do tamanho da bacia amazônica, cobre 23% das terras do Brasil, que é muita coisa, mas tem relativamente pouca proteção pelo Código Florestal. Então, o Cerradão e o Cerrado são pobres em aplicação de Código Florestal, em comparação com os 46% da Amazônia. Em 2006, nessas regiões só tem 3% de área de proteção. Já na Amazônia tem 46% de área de proteção. Em 2006, a Cargill e outras agroindústrias concordaram em não comprar soja cultivada em terras desmatadas na Amazônia brasileira, em acordo voluntário histórico conhecido como Moratória da Soja na Amazônia, a ASN. Este acordo eliminou em grande parte o desmatamento da Amazônia diretamente ligado ao cultivo da soja, mas resultou
na explosão do cultivo da soja no Cerrado. Essa mudança resultou no direcionamento das atividades da pecuária para a Amazônia, causando efeitos de retroalimentação do crescente desmatamento. Após o corte raso da floresta amazônica, a terra se torna ideal para operações agrícolas em grande escala. Quando combinada com a mecanização e o uso generalizado de herbicidas, pesticidas e fertilizantes industriais, as terras da América do Sul figuram como as mais baratas do mundo para cultivar soja. E só prejuízo ecológico. Em 2018 e 2019, a produção do Cerrado correspondeu a 40% dos 123 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil, o que há muito pouco de uma geração, desculpa, o que há muito mais de uma geração, era uma massa quase ininterrupta de 2 milhões de quilômetros quadrados de árvores e arbustos. Sumiu. No Brasil Central, está agora coberto em campos de monocultura. Monocultura, inclusive, empobrece o solo. Mais de metade do cerrado já foi desmatado por meios legais, ou seja, aquilo os códigos não conseguiram atingir, e ilegais, aquilo que passaram por cima dos códigos. A acumulação primitiva do agronegócio sobre terras indígenas se desdobrou como um conflito sangrento, deixando vítimas humanas e não humanas, né? Animais e espécies nativas em seu rastro. Grupos indígenas como os Xavantes, os quilombolas, que são descendentes de afro-brasileiros de escravizados fugidos que estabeleceram seus assentamentos, e outras comunidades tradicionais do Cerrado, muitas vezes, não têm acesso a títulos e escrituras formais de terras, no caso, né, e não estão registrados nos mapas oficiais, atestando a violência simbólica e literal dos mapas que definem quais regiões por terra são legítimas. Bom, no Brasil, onde a China é responsável por comprar, comercializar, realizar empréstimos e construções, as importações de soja chinesas estão explicitamente vinculadas ao desmatamento, como demonstram as avaliações do ciclo de vida realizadas para quantificar a pegada de carbono das cadeias de exportação de soja brasileiras. Entre 2016 e abril de 2020, as instituições chinesas teriam fornecido 15 bilhões de dólares em empréstimos para empresas que comercializam commodities com risco ambiental, com risco florestal no sudeste da Ásia, na África e no Brasil. Empresas e financiadores chineses que operam no setor da soja em particular demonstram consciência e ação muito limitadas para mitigar os riscos relacionados às florestas, conforme a agência não governamental ambientalista CDP, em análise, o disse. Nenhuma das instituições financeiras chinesas vinculadas à cadeia de valor da soja da China, identificadas no relatório do CDP, avaliou a exposição de seus capitais ao risco de desmatamento, assim como não desenvolveram políticas para lidar com esse desmatamento. Assim como muitos rios nascem no Planalto tibetano, muitos rios brasileiros nascem no Cerrado. O chefe do programa do Cerrado WW Brasil, Michael Becker, entende o Cerrado como a caixa d'água do Brasil, como aquela região lá, Tibete, da Índia, uma região do Butão, são a caixa d'água da Ásia, já que seu solo atua como uma esponja que armazena água suficiente na estação chuvosa para manter os rios fluindo o ano todo. E essas fontes de água estão ameaçadas pela perda da vegetação nativa. Estima-se que 3,7 bilhões de toneladas de carbono são armazenadas nas raízes profundas das árvores do Cerrado, conhecidas como florestas de cabeça para baixo, porque as raízes têm mais de 2 vezes o comprimento do tronco acima do solo, tá? Mas quando as árvores tropicais são cortadas e queimadas, o seu carbono armazenado é imediatamente liberado na atmosfera como dióxido de carbono, o que acaba gerando cerca de 1/10 de todas as emissões de mudanças climáticas por causa do efeito estufa. Certamente existem sutilezas a respeito do cálculo de responsabilidade ecológica que trafega através das rotas marítimas e cadeias de valor pelo mundo, e muitas considerações na relação comercial China-Brasil, dentro do contexto dos BRICS e ao longo das trocas do livre mercado do cinturão econômico da Rota da Seda. Dizer que a política florestal chinesa é uma lavagem verde hipócrita, quando justapostas às imagens de queimadas de florestas brasileiras,
seria um reducionismo. Não chega a isso, pois a implementação de tecnologias de emissões negativas, de qualquer maneira, torna-se cada vez mais urgente para evitar alguns dos impactos mais catastróficos e devastadores das mudanças climáticas. E uma prática tão simples e barata como simplesmente plantar árvores nativas ou não, pode ser uma ação salvadora nessas últimas horas do desastre climático iminente. Só que não é suficiente. Como seria um mundo em que a China estivesse tão comprometida com a preservação ambiental de seu parceiro comercial do outro lado do mundo, para qual transferiu suas emissões quanto com aquelas terras dentro de suas próprias fronteiras? Ele não está falando que a China é bandida, no caso aqui, né? O que ele está falando é que a China desconhece isso e que ela poderia se inteirar melhor. Nos lugares onde ela teve consciência, ficou sabendo antes de praticar, ela conseguiu reduzir. Mas aqui ainda não. Então é necessário chamar atenção. Até porque existem os BRICS, o Brasil está lá dentro, junto com a China, fazendo acordos comerciais, etc. É bom se levantar isso aí. E parece que já existem conversações nesse sentido. Agora, é importante a gente falar isso pelo seguinte: eles estão investindo aqui dentro, eles estão comprando de nós. Mas é preciso que haja consciência aqui dentro também que nós temos que ter legislação para coibir isso aí. Porque existem maneiras de você fazer é, plantio na Amazônia com conhecimento dos nativos da área, que eles tinham agricultura lá dentro. Só que você não precisa desmatar. E existem outras técnicas, outras pesquisas que nós poderíamos incentivar, como reflorestar ou como partir para reflorestar terras degradadas, enquanto você continua o plantio em outros. Então, é possível para a população chinesa, mobilizada tanto o sucesso para plantar árvores dentro de suas fronteiras nacionais, se unir em uma luta compartilhada com povos indígenas que sofrem violência ambiental e a meio mundo de distância. Como seria essa solidariedade? Como podemos forjar uma conceituação de dispersão global da responsabilidade de risco que nos capacita a tomar ações fortes e eficazes em relação aos nossos ambientes naturais? Como seria? Como seria um mundo em que a China estivesse tão comprometida com a preservação ambiental de seu parceiro comercial do outro lado do mundo, para o qual transferiu suas emissões, quanto aquelas terras que estão dentro das suas próprias fronteiras? Quer dizer, existe o mesmo tipo de comprometimento, porque a China é um grande comprador. Então, a pressão dela seria muito forte, né? Nos ajudaria muito. Esse mundo seria um mundo melhor. Parece que isso está se desenhando, mas cabe pressionar e cabe criticar o que não foi feito até agora. Em resumo, não é sustentável para o capitalismo cuidar do meio ambiente. O capitalismo ele quer lucro. Ele não cuida de meio ambiente, ele não cuida de nada, nem de pessoas. A devastação continua e, sem controle de florestas tropicais, mostra claramente o fracasso da reforma dos sistemas capitalistas globais. A questão aqui é o seguinte: mesmo que você tenha um sistema capitalista agressivo em termos de lucro, se os governos, se as pessoas, se as instituições asseguram uma preservação ambiental, preservação de pessoas, boa alimentação, ar puro, água, não, você consegue frear o capitalismo. Não interessa se o sistema vai continuar capitalista, né? Interessa que você não se submeta às pressões do capitalismo, porque o capitalismo está olhando para o lucro. Se você não colocar a lei na frente dele, ele vai passando por cima. Críticas de lobistas da indústria, como as de Lindengau, não vão longe o suficiente para abordar o conflito fundamental dessa fenda ecológica, rompida pela produção capitalista, que se torna mais aparente nos níveis macro de mudanças climáticas. Sim, mas vamos lembrar que a questão do crescimento é trabalhada para gerar mais riqueza, para atender mais gente e dar mais lucro. Quando você pensa em distribuição de riqueza, se você tiver com o mesmo raciocínio de início, daquilo que você produz mais riqueza para ver melhor distribuição, ainda que seja distribuída, você ainda está pensando em riqueza e essa riqueza está vindo da terra, das commodities, né? Da matéria-prima, da degradação ambiental. Então, nós temos que redefinir a questão do crescimento e a questão do que é a riqueza. E segundo, tudo que produzimos e consumimos será necessário? Então, esse é um assunto num outro vídeo, mas a gente poderia fazer uma crítica também, um raciocínio a essa maneira de pensar. A crítica aqui não é só o capitalismo, a crítica aqui é a ideia de que você tem que gerar riqueza e sempre, 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 ainda que você pense em distribuí-la, como é o caso do socialismo. A questão é, degradamos o ambiente, vamos comprar soja, vamos
segurar a onda e não deixar degradar o ambiente. Vamos ter políticas para isso, vamos nos defender nós brasileiros, vamos eles fazer um conluio conosco de forma que nós não sejamos degradados e, portanto, não o planeta. Sim, mas também vamos continuar produzindo tudo que produzimos. A China é uma grande fábrica do mundo, ela 50% do cimento, do ferro, do aço nacional, do mundiais vão para a China. Que ela cresça, que nós cresçamos, que todo mundo cresça, mas de que forma? Né? Isso, de uma forma ou de outra, vai acabar degradando, se não o ambiente, o próprio ser humano. Né? Bom, fica para outro vídeo a gente conversar sobre isso aí com um pouco mais de propriedade, que vai depender de uma pesquisa. Muito obrigado pela sua atenção. A gente vai terminar o vídeo aqui, porque senão você vai ficar muito impaciente de ver isso tudo. Compartilhe esse vídeo, dá o like, deixa um comentário, passa ali para frente, valorize o trabalho que a gente está fazendo. Esse trabalho indiretamente é meu, mas é também de outros autores, Le Monde Diplomatique, do Zhang, do outro rapaz lá da primeira reportagem, de outros que eu andei lendo por aí, eu li alguns outros artigos para poder entender alguns fenômenos. Muito obrigado. Então, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar um comentário, passa para os outros aí. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando com mais um assunto que a gente achar muito interessante. Espero que você também. Até lá.